Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio, subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nessas lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrar-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio, subjuga-vos Deus instantemente, vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro e não espero e não vos amo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. E com muita alegria que a gente está online mais uma vez, né? E hoje num dia muito especial, né? O nosso Beato Carlo Acutis, se tivesse vivo, ele estaria completando 30 anos, né? É um dia muito importante, é um dia de festa, né? Para a nossa igreja. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o Yuri, né? Um irmão de caminhada, né? A gente está começando uma série esse mês que chama A Viva Acutis, né? Como a gente está celebrando a vida do Carlo Acutis, né? Através dessa vida do Carlo, avivar outras pessoas, né? Que essa vida, o Carlo, ele tem uma unção especial sobre ele, né? Ele teve uma ação diferenciada nesse tempo, um tempo de muita confusão, né? Um tempo até mesmo de esfriamento. Um menino de 15 anos com o seu exemplo de vida, e também porque através da intercessão dele, né, a gente já tem milagres na igreja, ele vem quebrar uma série de paradigmas, né? Essa espiritualidade, né? Ele é uma fonte que jorra milagres, né? A gente vai entender isso melhor essa noite, né? Através da vida dele, como outras pessoas podem ser avivadas, né? Ele tem uma unção especial que paira sobre ele, né? E durante esse mês a gente vai falar sobre isso, né? Eu aguardar o nosso irmão Yuri entrar. Deixa eu só ver aqui. E é um dia de muita alegria para nós, né? A gente já está desde cedo, não sei se vocês já acompanharam, a gente retransmitiu a beatificação do Carlo. Então, tudo isso que é proposto para nós nesse momento, que a gente possa clamar, né, essa unção do Carlo sobre a nossa vida, esse avivamento, né? Esse avivamento que Deus sempre quer nos dar. Às vezes é nós que não
não estamos com o coração disponível. E uma vez que o Senhor ele manda o Espírito Santo, né, que é o cumpridor da sua promessa, né? Ele prometeu não nos deixar órfãos, né? E o Espírito Santo foi a grande promessa que o Senhor nos deu. No Diário de Santa Faustina, convido vocês a abrirem aí, quem tiver, no número 1411. Diário de Santa Faustina, no número 1411. Estou aguardando o Yuri entrar. Quando ele entrar, ele pode me mandar o convite. Ô, Vitória, depois você podia confirmar. Ele vai entrar pelo Instagram da comunidade? Se você puder escrever aí para mim, por favor, só para eu ficar ciente aí. E quando ele vai entrar, só para eu estar preparado. Mas vamos lá. Diário de Santa Faustina, no número 1411. O Senhor fala a Faustina nas seguintes palavras: ó Espírito Divino, Espírito de luz e verdade, reside em minha alma continuamente pela graça de Deus, que a tua inspiração dissipe as trevas e nessa luz multiplique-se as obras. Ó Espírito Divino, Espírito de amor e de misericórdia, que derrama em meu coração o bálsamo da confiança. Tua graça confirma minha alma no bem, dando-lhe a força invencível da perseverança. Ó Espírito Divino, Espírito de paz e alegria, que fortifica meu coração sedento e derramas nele a fonte viva do amor divino e o tornas intrépido para a luta. Ó Espírito Divino, dileto hóspede da minha alma, desejo da minha parte ser-te fiel, tanto nos dias de alegria como nos suplícios e sofrimentos. Desejo sempre viver em tua presença, Espírito Divino. Ó Espírito Divino, que penetra todo o meu ser e me dás a conhecer tua vida divina trina e me iniciais em tua essência divina. Assim, unida contigo, viverei a vida eterna. É muito forte essa passagem, porque a gente vê que o Espírito Santo ele é aquele nosso companheiro, né? E ele que nos dá a esperança. Pensa, num tempo que a gente tá a maior parte do ano, às vezes ficando até com a igreja fechada, né? E o Espírito Santo é aquele que vem nos trazer essa força, né? Esse reservatório da graça. Uma vez que o Senhor subiu aos céus, Ele nos mandou o Espírito Santo. Ele sabia que nós, por nós mesmos, a gente não iria conseguir caminhar. A gente precisa de avivamento. O que é avivar? É você trazer vida para aquilo que está morto, né? E quantos de nós, muitas das vezes, temos caminhado de forma arrastando muitas das vezes, né? E às vezes a gente é indiferente a essa ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem para nos abastecer, robustecer, porque sem ele a gente não consegue, né? Cada estado usa um termo, né? Mas aqui em Minas, né? O pessoal mais do interior, minha avó às vezes falava assim comigo: ó, saco vazio não para em pé. E nós, sem o Espírito Santo, também não iremos parar em pé. Porque é o Espírito Santo que nos traz essa força, né, para caminhar, para ter essa esperança, né, desse novo em Deus. O Yuri já entrou aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Então nós precisamos continuamente para nos abastecer. E esse Espírito, essa unção que o Carlo Acutis, ele nos concede nesse tempo, é uma unção especial. É uma unção que através do Espírito Santo, que paira sobre ele, que ele venha a avivar, né? Não seja apenas uma devoção de você ter um santinho, passar na frente, fazer em nome do Pai,
ou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas é através do Espírito Santo que agiu na vida do Carlos, que ele possa agir na minha e na sua vida, porque o Senhor continua querendo fazer novos Carlos Acutis. Por isso que é o nome da nossa missão, Legião Acutis. Ou seja, não parou nele, legião são vários. Legião é uma miríade de anjos, né? Vários, milhares de milhares. Então, ou seja, não parou ali, continua. E nós não adoramos o Carlos Acutis, mas nos inspiramos na vida dele, que é um santo dos nossos tempos, que no cotidiano, no normal, no ordinário da vida dele, ele soube fazer a diferença. Ele foi no ordinário, ele foi extraordinário. Já pensou? O que ele fazia demais? Ele era católico. Ele não fazia nada demais, mas ele fazia de coração. Aí que estava a diferença. Aí que estava o algo a mais nele. O Yuri já está aqui. Vou adicionar ele. Esperar que ele conectar. Oi, meu irmão. E aí, pessoal? Salve Maria! Fala, irmão. Bom ou não? Graças a Deus, tudo bem por aí, como vai? Na graça. Amém. Então, eu estava comentando aqui que Deus, ele concede ao Carlos Acutis uma unção especial nesse tempo, né? A gente vai falar sobre o Espírito Santo, mas assim, eu creio que o que vai guiar essa noite, né, tudo que vai ser dito, é justamente o Espírito Santo que pairou sobre a vida do Carlos Acutis, que continua fazendo tantos prodígios, tantos milagres, né? Porque ele foi obediente à voz da graça. Ele soube entender os toques que o Espírito Santo dava sobre ele. Então, por isso que essa fonte continua jorrando. Por isso que a igreja de Venerável já pensa que já trouxe a beatificação e em breve uma canonização, porque a vida dele deixou um rastro de graças e continua até hoje, né? A árvore a gente vê pelos frutos, né? E a gente vê até dentro da nossa própria missão como está sendo conduzido, porque uma vez que a gente é obediente, que a gente não escuta o nosso humano, porque um menino com 15 anos, que é um curto prazo de tempo, né? O espaço de tempo que ele passou na Terra, a vida dele faz tamanha diferença, porque aquele negócio, né, é verdade, né? O pessoal até fala que é um ditado, né? Tamanho não é documento, mas é exatamente isso. Porque a gente tem exemplo de outros santos, não só o Beato Carlos Acutis, mas o São Domingos Sábio, que eu acho que ele viveu 13 anos, né? São Tarcísio, né, que morreu protegendo a Eucaristia. Então, dentre vários outros, né? Porque a vida dele a diferença da vida dele não se mediu pela extensão de tempo que ele viveu, mas o curto prazo que eles viveram foram diferença. E está sendo diferença na vida de muitos, né? E hoje eu acho que é o convite, né? Se você já quiser entrar na moção da pregação, porque a gente acabou atrasando um pouco, dentro de todo desse contexto, pode ficar à vontade aí para conduzir, Will. Amém. Eu quero só antes da pregação dizer algo, né? Hoje, que é o aniversário natalício do Beato Carlos Acutis, né? Hoje, se em vida, ele faria 30 anos, né? De 1991 para 2006, que quando foi a passagem de Carlos Acutis, o seu falecimento, ele teria 15. Então, hoje ele completaria 30 anos. E interessante que o número 30 na Sagrada Escritura, ele quer dizer votos, trata a respeito de votos, né? É uma promessa feita por uma pessoa, seja a Deus ou seja um ser humano. Então, hoje nós vamos tratar com esse tema, fonte de milagre que jorra do templo, de uma promessa feita a Deus ou aos humanos, que foi o que Carlos Acutis fez, né? O que o Beato Carlos Acutis fez. Nós vemos de tudo isso que você falou aí, Manuel, que a vida dele deixou um legado. A vida dele deixou um legado a nós. Foi assim que aconteceu. Se nós pegássemos o nosso Senhor Jesus Cristo somente como homem, a vida dele deixou um legado. Ensinamentos que Jesus deu a nós, por exemplo,
não como Deus, mas como homem, de será que devemos pagar os impostos? Olha aí a moeda está com o que tem nessa moeda aí? Ah, tem o rosto de César, então dá a César o que é de César. Ame o seu próximo, perdoar aquele que está bem perto é fácil, né? Amar quem está perto é fácil. Tantos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo, como homem, nos deu, deixando um legado. Pegamos a vida dos santos, um legado também. E nós vemos também que a vida do Beato Carlo Acutis foi um legado, independente da sua idade. Isso é uma inspiração para quem é mais novo, e isso é uma inspiração para quem está também com a idade avançada, de perceber que não há tempo para Deus. Deus é atemporal, não há tempo para Deus. Não existe essa história de eu sou santo porque somente quando eu for jovem, eu sou... Não existe isso. Não existe essa história. Ah, você é novo demais para viver a santidade. Não. Deus é atemporal. Nós temos só hoje. O tempo que nós temos é hoje. Ontem passou, amanhã não chegou, nós temos hoje. Então foi isso que o Beato Carlo Acutis viveu. Eu gostaria que nós tomássemos a palavra, inclusive uma palavra maravilhosa que nos dá margem para falar de tantas coisas. Uma delas seria a Santa Missa. Que palavra maravilhosa. Gostaria que você tomasse aí a sua palavra. Ezequiel 47, no capítulo 47, a partir do primeiro versículo. Ezequiel 47, 1. Deixa eu ver aqui, parece que... Pode falar. E a vida do Carlo Acutis tem tem tudo a ver com a Eucaristia, né? Com a Santa Missa, que foi o sacramento que ele mais tinha devoção, né? Sim. Vamos lá, então. Ezequiel, no capítulo 47, no versículo 1. Diz assim: Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo, do lado de fora até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão. Mediu 1000 covados a seguir, fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 covados e me fez atravessar a água, que me subiu até os joelhos. Mediu de novo 1000 covados e fez-me atravessar a água, que me subiu até o quadris. Mediu, enfim, 1000 covados e era uma torrente que eu não podia atravessar. De tal modo as águas tinham crescido. E era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Viste, filho do homem, falou-me e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão, elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda a parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável. E em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores. Eles estenderão nas redes desde o Engadi até o Englaim. E haverá aí peixes de toda espécie em abundância, como no grande mar. Mas seus mangues e charcos não serão saneados, abandonados, que estão ao sal. Ao longo da torrente, em cada uma das suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda a espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos. Todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário,
seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu quero ser bem breve, mas é simples assim o objetivo que Deus ele tem com essa palavra. Deus é claro quando ele mostra que a pessoa ela chega na água da primeira vez e toca os tornozelos, da segunda vez toca o joelho, da terceira vez toca o quadril, e depois, passado o tempo, essa pessoa não consegue nem mesmo atravessar. O que nós temos que entender é que Deus não quer que nós tenhamos uma vida rasa ou superficial. Deus não quer. O chamado de Deus para mim, o chamado de Deus para Emanuel, o chamado de Deus para cada um de vocês, não é que nós tenhamos uma vida rasa ou superficial. Ele quer, com toda certeza, Deus quer que nós vivamos experiências com Cristo, mas experiências profundas. Quantas vezes nós vemos aqueles que vivem experiências com Deus, mas não vivem experiências profundas? Vivem experiências com Deus, aquela pessoa que, eu estou na caminhada tem 5, 6, 7 anos e a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Não há uma evolução humana, não há uma evolução espiritual, não há uma evolução física, não há nenhuma evolução. Então, o que Deus quer de nós, tratando da experiência do profeta Ezequiel, que tem muito a nos ensinar, é a profundidade na vida cristã. Diante de toda essa revelação, eu vejo aonde Deus quer nos levar. E eu trouxe aqui, se nós dessemos exemplo das águas, né? 3 tipos de águas que nós vemos que é onde o Senhor quer nos levar. O primeiro tipo de água onde o Senhor quer nos levar nós vemos são águas correntes. Nós vemos que, Emanuel, nós vemos que não existe algo pior do que nós encontrarmos águas paradas. Já chegou em um grupo de oração, em algum lugar, que você chega, reza, pede a pessoa para rezar, pede. Aí você vai olhar, o ministério não canta direito, ou o ministério não reza, o ministério de música não exerce o seu papel, ou a intercessão não reza como deve ser, o povo não está fervoroso. Água parada é o terror na vida cristã. Nós que estamos aqui em um ambiente que dá mais focos, né, do mosquito da dengue, nós vemos o quanto a água parada é prejudicial. E eu sei que pode existir a dengue espiritual se nós deixarmos a água parada. Quantas são as vezes que Deus ele quer que nós tenhamos profundidade, que nós possamos ir com ele a águas mais profundas e a gente está ali parado? Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Aquela coisa que vai levando. Não. Toda água parada, eu até coloquei aqui, apodrece e se torna fonte de morte. Uma água parada, ela é fonte de morte. Por isso, Deus ele nos quer em águas correntes. É tanto que, olha, Jesus falando de si para a samaritana, olha o que Jesus afirma. Quem beber dessa água não tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água... quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der nele, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós entendemos que uma fonte que jorra não é uma água parada. A todo instante está jorrando. Então Deus ele nos quer, é necessário que nós entendamos, em águas correntes. Quer dar uma oportunidade para você que tem mais propriedade para falar? Nós vemos um exemplo claro na vida do Beato Carlos Acutis, das águas correntes que foram a vida dele. Um jovem de tanta expressão, com pouca idade, né? Não é essa água parada, houve uma movimentação. A Eucaristia na vida dele, o pão da vida que o alimentava, pode falar. Ele com 7, ele quis receber a primeira, depois que ele começou a entender melhor das coisas de Deus, com 7 anos ele insistiu com a mãe dele, com o pai dele, para ele fazer a primeira comunhão.
E o conhecimento dele já era tão grande, né, que lembra até um pouco aquela passagem de quando Jesus era mais novo, né, que ele sumiu 3 dias, aí os pais deles preocupados, chegou lá, mas onde você estava? Você não sabia que eu deveria estar no templo? E o Carlos Acutis foi a mesma coisa, porque ele, muito novo, ele já entendia muito, e depois que ele recebeu a sua primeira comunhão, aquilo ali foi uma explosão. Ali ele foi batizado no Espírito Santo, e nunca mais ele foi a mesma pessoa. E ali ele já começou a ficar irradiante, queria ir na missa. Imagina um menino de 7 anos de idade, os pais dele, quando ia família abastada na Itália, né, tinha dinheiro, por exemplo, vamos viajar lá para Verona. A primeira coisa, quando chegava em Verona, eles se informavam quais eram as missas. E a gente, quando vai viajar para algum lugar, né, a gente que escuta de católico falando que é feriado Semana Santa, alguém procura saber, porque a gente tem feriado santo aí, que as pessoas viajam para os lugares como se fosse feriado. Tipo assim, Jesus está lá morrendo lá na cruz e é feriado. E além disso, né, a insistência, né, porque, tipo assim, não devia ser fácil até para os pais deles, né, entender aquela... Porque até então era uma família, não vou falar que é pagão, mas era uma família de, vamos, se é que você me entende, era um católico de missa de domingo, que é uma missa mais pautada no preceito, tipo assim, às vezes eu vou porque a minha mulher gosta de ir, eu vou ali para... Mas muitas das vezes você não sabe o que você está fazendo ali. Né? Eu mesmo, eu fui um católico ignorante durante muito tempo, eu não sabia que Jesus estava presente na Eucaristia. Eu fui me dar conta disso por volta do ano de 2014, que eu entendi que Jesus estava na Eucaristia. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque o problema é se eu tivesse sem saber até hoje. E imagine quantas pessoas estão sem saber essa verdade, que comungam, muitas das vezes aquela comunhão dele é um foguete molhado, né? Eu falei aqui do Carlos Acutis que a primeira comunhão dele explodiu, mas tem muitas pessoas que vão ali para a fila da comunhão, estágio de pecado, a comunhão dele é um foguete molhado. O que é um foguete molhado? Você não vai ver ele explodir, se ele vai subir, ele não vai. Né? Você está comungando a sua própria condenação. Mas você está ali, de certa forma, em termos sociais. O problema é que agora, com a desculpa da pandemia, nem isso o pessoal está fazendo mais. Né? E eu acho que é basicamente isso. Né? É descobrir quem é Deus. Ele descobriu desde muito novo e o tempo que ele viveu, vamos colocar a vida dele em Cristo mesmo, que após os 7 anos de idade, que ele tinha consciência, e aquilo ali foi uma grande explosão. Ele viveu 8 anos intensos, né? Ele viveu 8 anos intensos ali da vida dele. E essa obra que a gente está falando dela até hoje, né? 15 anos que ele faleceu, 30 anos de existência, e quanto tempo a igreja existir, quantas pessoas se converterão através do exemplo dele, porque um toque que ele teve com Deus, ele nunca foi mais o mesmo. E assim, eu escuto até muito de fundador, né, nesse tempo, as pessoas falam, não, mas que a gente tem que falar mais do amor de Deus, né, porque senão a gente assusta as pessoas. Porque uma vez, eu pelo menos assim, eu não esquento muita cabeça com isso não, se a pessoa quiser ir embora, que vai, né. Porque às vezes a gente está tentando levar as pessoas tanto no primeiro amor, porque você vê em um toque da graça, o carro já foi transformado. E ele foi mudando a vida dele e das pessoas que estavam ao redor. E quantas pessoas que estão vivendo só de primeiro amor, só de sentimentos, e não tem aquela adesão a Deus. Tem pessoa com 10 anos de caminhada que está pelengando, entendeu? Eu acho que o grande exemplo é esse, né? É a adesão que ele teve. Uma vez que eu tive um encontro com Deus, é lógico, ninguém é perfeito, você pode ter quedas, mas ele entendeu, minha vida não pode ser mais a mesma. Eu não tenho como comungar da mesa de Deus e comungar da mesa dos demônios. A diferença dele é que ele entendeu como a experiência de Jesus com a samaritana. E é aquilo que nós temos que pensar, né? De qual é a fonte que nós temos abastecido a nossa vida espiritual? De que fonte eu estou bebendo para a minha vida espiritual, né? Talvez é a fonte da vida inteira, o amor, não, que tem que passar a mão na cabeça.
Ah, não, porque tem que ter o acolhimento, aí começa a fazer à vontade. Ah, não, porque tem que fazer uma evangelização específica, porque temos que fazer assim, tem que fazer daquele jeito. Aí acaba saindo da proposta do evangelho. Acaba que a gente sai da proposta do evangelho. Nós vemos uma criança com 7 anos de idade, apaixonada pela Santa Missa, pela Eucaristia. Então nós vemos claramente que o que tem faltado não são artifícios, mas o que tem faltado é fidelidade àqueles que querem beber da fonte da vida eterna de fato, que foi o que ele entendeu. Então ele precisa da água corrente que brota do altar, como diz nessa palavra, que jorra do altar, que é fonte de cura, como diz a palavra para nós. Não buscar águas paradas. Águas paradas estão na perdição dos bares que a gente pode ir. Águas paradas estão na perdição das conversas que a gente pode ter. Claro, como você disse, né, Manuel? Tão fácil. Nós não somos perfeitos, mas nós somos aqueles que lutamos para a água não ficar parada em nenhum instante. Águas paradas são se nós fechássemos as portas da evangelização nesse tempo em que mandam fechar tudo. Era um lockdown espiritual. Quantos foram aqueles que passam pelo lockdown espiritual? Aqueles que fecharam as portas. Revelou-se aqueles que estavam com Deus por um momento, ou aqueles que estavam com Deus de fato por caminhar com Deus. Entendeu? Então, isso foi revelado a nós. O segundo tipo de água que o Senhor nos chama são águas crescentes. Eu me lembro, Emanuel, e explicando tão facilmente isso como exemplo, eu me lembro quando nós começamos, na primeira live que você me chamou para a gente fazer, e nem foi aqui nessa página, essa é a primeira que eu estou fazendo aqui nessa página, que nós começamos uma live onde nós tínhamos 2, 3 pessoas, onde a divulgação não era nem 1% do que essa divulgação, como foi o flyer, como foi a arte bem feita. Quando você me conheceu, a robustez e a espiritualidade que nós tínhamos aqui como comunidade, como obra, não era nem 1% do que nós temos hoje. Deus quer nos chamar a águas crescentes. Você vê que se algo é de Deus ou não, não é se algo parar. Não é se algo acabar, igual outros dizem. É se algo crescer. Para você saber se é joio, se é trigo, é simples. Você deixa crescer e na hora que crescer você diferencia isso é joio e isso é trigo. Assim você consegue. Então, Deus, ele nos chama para águas crescentes. A todo instante. Você quer ver um exemplo claro disso na Sagrada Escritura? É o rei Davi. Ele derrotou primeiro um homem, Golias. Depois, na segunda batalha, já era mais de 100 mil homens. Depois, na terceira batalha, já era mais de 200 mil homens. E por aí vai. A primeira evangelização de São Pedro converteu mais ou menos 5 mil pessoas, tirando mulheres e crianças. Na segunda, já se converteu mais ou menos 8 mil pessoas. E por aí foi. Ou seja, Deus nos quer em constante evolução. Primeiro, Deus leva a água ao tornozelo. Depois, ao joelho. Depois, à cintura. E por aí vai. O Senhor, ele quer que nós estejamos em águas crescentes. Nós vemos o Beato Carlo Acutis com 7 anos, com o desejo de receber a primeira Eucaristia. E nós vimos ele com 10 anos, 12 anos, que já era totalmente diferente. Então Deus, ele quer nos chamar a todo instante a águas crescentes. É o que o Senhor nos chama. Pode falar. Ô Yuri, você falou uma coisa aí, eu nunca tinha falado isso aqui na Legião, mas a partir do que você está falando aí, eu tenho um testemunho desse tempo de pandemia. Porque, igual você sabe, que a gente tem um grupo de oração aqui da paróquia, né? Inclusive você já veio pregar aqui, que era a outra página que você citou, que ela ainda existe, né? Que é o Revigorados pelo Espírito, o grupo de oração existe. Mas nesse período de pandemia, Deus, já há um certo tempo, ele já colocava no meu coração algo de uma missão. Só que, assim, a partir desse momento eu entrei num processo de discernimento e eu fiquei me perguntando, né, se era uma missão a partir desse grupo de oração que já existia, que é um grupo mais paroquial, e né, dentro da ousadia que a gente já propunha, mas assim, eu via que não era aquilo. Né, em conjunto, né, o diretor espiritual meu na época, compartilhando com essa pessoa, e ela falou assim, ó, tem um rapaz, eu já conhecia o testemunho do Carlo Acutis, né? Falou, tem um rapaz que tem tudo a ver com assim, a sua pegada, né? A forma que também é de missa diária.
ela mais uma vez me apresentou. E há um ano atrás, eu tinha ficado sabendo da vida dele, eu tinha procurado, até mandei lá para o Mato Grosso, né, o padre Marcelo Tenório, que ele já tinha esse apostolado lá, inclusive um milagre que veio lá do Mato Grosso, eu já tinha procurado saber. E naquele momento, estou dando um testemunho pela primeira vez, né? Aí, há um ano atrás, a minha mãe uma vez veio aqui na minha casa, aqui, ela jogou chegou um monte de panfletinho do Carla Acutis contando ali, ela ficou impressionada com a cara dele, assim, tipo assim, porque um menino novo morreu, né? Ela foi e escondeu, eu não sei onde que ela colocou. Aí, depois de um ano, essa amiga minha veio me falar. Eu falei, será que não está aí esse chamado para missão? E eu comecei a entrar em oração. Eu comecei a entrar em oração, foi no dia 19 de julho, se não me engano. Me veio esse discernimento, né? E Deus falava de uma semente, né? Que essa semente que iria fazer nascer novos frutos. Ele colocava muito aquela parábola da semente, né? O semeador que saiu para semear. Era essa a palavra. E assim, eu entrei num processo de discernimento, eu falei, a missão está aí. Muitas palavras confirmando, falando que a obra ia começar pequena, né, que não era para me importar com o tamanho. E eu falei, mas como é que eu vou fazer uma missão num tempo que ninguém pode encontrar com ninguém? E assim, eu já comecei a entender o contexto, porque estava dando muito certo já aquelas lives que eu faria. Eu falei, vou começar a missão da forma que eu tenho agora. Vai ser pela internet mesmo. Só que assim, para te falar a verdade, naquele momento eu conhecia razoavelmente a vida dele, mas eu entendi que Deus iria capacitar. E pô, entrei no processo de discernimento do nome. Aí um dia veio assim, estava lembrando da Legião de Maria e tal, veio assim, Legião. Falei, Legião é legião o quê? Legião Acutis. Ou seja, nós vamos formar novos Acutis. E a partir daquele momento eu já, né, chamei mais pessoas, né, que você vai divulgando a ideia, e muitas pessoas aderiram, né? E até porque estava no boom da beatificação dele, e foi surgindo pessoas, e Deus foi mandando, né? E quando você é obediente ao que você falava da fidelidade. Naquele momento foi uma loucura mesmo, aventura, porque eu já tenho, ainda tenho, eu sou coordenador dessa operação. Eu já tinha uma missão, mas por que eu fui lançar a rede do outro lado? Mas aí que tal escutar o que Deus fala? Porque depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos voltaram para aquela vida antiga, começaram a nadar pelada ali. Aí Jesus chega e vê aquele trem lá. Eles não pegaram nada a noite inteira. E Jesus falou, ó, por que vocês não experimentam jogar por aquele lado ali? E Jesus jogou, né? Não, ensinou eles a jogar, e eles pegaram tanto peixe que não coube no barco, parecia que o barco ia afundar, de tanto peixe que naquele momento eles disputaram. E assim, a gente, em outubro do ano passado, a gente tinha, não estou nem falando por seguidor, mas a gente tinha o quê? Nem 1.000, hoje a gente tem 4.000 pessoas. 4.000 pessoas que fala até o livro lá do Pequeno Príncipe, eu acho que isso também, você deve ter muito isso como valor, né? Você também tem uma missão, tu é eternamente responsável por aquilo que você cativa, né? Então, ou seja, a gente cativou 4.000 pessoas, não importa, não são números, mas são almas, que de alguma forma, que segue, que vê essas lives, que participa, que curte, que por mais que seja online, mas é o que está sendo proposto para esse tempo, né? Quando a gente podia pregar, porque muitas das vezes a gente quer a condição perfeita. Para nós, a condição perfeita é a gente ali no púlpito e a galera falando glória e todo mundo batendo palma. Mas se Deus deu a missão para você ver, pela internet, né? Porque o Carlo Acutis, se hoje ele fosse vir, com certeza, e Deus colocou isso muito forte, a nossa missão é pregar pela internet. Mas não significa que a gente vai limitar esse campo de ação, né? Quando voltar ao normal, eu não sei quando vai voltar ao normal, mas a gente também vai exercer as mesmas coisas que ele fazia, fazer a caridade, não que limita. A pandemia não limita a caridade, não, porque a gente, é nesse tempo mesmo que a gente tem que ir ao encontro, porque quem está passando fome antes da pandemia continua passando ainda mais fome, né? Então, assim, é mais uma missão, porque às vezes a gente tem medo de perder a vida, de encostar, sendo que assim, a gente não tem certeza se a gente pega esse vírus no ar, se eles estão lançando cada vez mais uma versão potente, a gente não pode se apegar a essa vida.
como a enfermeira chegou lá no hospital com o Carlos e falou assim, mas você está sofrendo demais, porque a leucemia dói muito, né, os medicamentos. Ela falou assim, ele falou assim, tem pessoas que sofrem muito mais que eu. Então, ou seja, ele não se apegou. Ele não se apegou. Desculpa eu ser longo, porque eu estou contando um testemunho que eu nunca Não, não contei aqui. preocupa não. Mas quando você falou, eu vi uma providência de Deus muito forte, mais uma confirmação, porque ele me pediu algo. Eu fui dócil, acredito eu. Né? Você pode até falar mais que eu, escutando o que eu disse. Mas eu fui dócil. Eu podia muito bem falar assim, não, eu já tive pregador do Brasil inteiro nesse grupo de oração, né, online, estava, né, várias pessoas, mas ele pediu para me lançar a rede, para o outro lado, ele pediu para me semear, o semeador, porque o semeador que sai para semear, ele não tem nenhuma certeza, ele não sabe se nenhuma daquelas sementes que ele vai jogar ali, se algumas vai vingar, mas vingou, né? Que seja 4.000, que fosse 200 pessoas, não tem problema, mas algo, essa fonte, né, continua jorrando, ainda vai jorrar mais, mas vai valer da nossa fidelidade, da nossa obediência. Porque quem pede não é o Yuri, quem pede não é o Emanuel, quem pede é Deus. E se eu sou fiel, se eu não coloco os meus propósitos humanos, Deus, ele fala até naquela... Deus usa muito exemplo de agricultura, né? Ele fala até aquela parábola lá que se você tiver a fé do tamanho de uma semente de uma mostarda, você vai falar para uma montanha com um lado, ela vai. Se falar para o outro, ela vai. Vai da nossa fé. Por isso o Senhor ele nos chama águas crescentes, né? A crescer na fé. Aquilo que nós recebemos de dom teologal é a crescer, exercitar de fato águas correntes e águas crescentes. A todo instante nós precisamos estar em ascensão, crescendo de fato, crescendo, crescendo. Mas, além disso, a terceira água, a experiência com o Espírito Santo, que o Senhor quer nos trazer, são as águas vivificadoras. Não é qualquer água. Não é qualquer água que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a águas de vida, a águas de fato vivificadoras. Eu coloquei aqui, ó, quando somos invadidos por essa água, que é Cristo, nós somos lavados completamente, por isso águas profundas. Não dá para lavar só o tornozelo. Quando nós somos imersos em Deus, Ele nos purifica e traz a vida onde havia morte. Olha, quando nós vemos Jesus Cristo chegando, né, e falaram para ele assim, não, mas se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não havia morrido. E aí Jesus chega próximo de Lázaro ali e ele fala, sai para fora, né? Chama Lázaro. E aí acontece a ressurreição. Por quê? Porque ali há uma imersão em Deus, na confiança em Deus daquelas mulheres, em chamar Jesus Cristo. Assim acontece, o Senhor tem para nós águas de vida. Talvez existia morte na família, talvez existia morte no matrimônio, talvez existia morte nas experiências que teve na igreja. Não sei, talvez existia morte na vida espiritual, mas a água que o Senhor nos chama quando nós estamos em profundidade imersa é a águas vivificadoras. E aqui vai uma pergunta a nós, que cabe fazer a nós. A nossa vida, a nossa evangelização, o que nós temos feito, tem sido frutífero? Porque igual você citou, né, Emanuel? Hoje nós temos aqui, nessa obra, de forma magnífica, 4.000 pessoas. Deu uma pausada. Por volta de 4.000 pessoas. Nós, na nossa página, temos por volta aí de 3.000 pessoas, mais ou menos. Mas, por um tempo, a gente parou. Há mais ou menos 40 dias ficamos parados. E o meu pensamento tem sido frutífero? O que eu tenho feito a minha vida tem sido entregue a águas vivificadoras. Eu tenho sido uma pessoa que tem vivido conforme o Espírito mesmo, dado frutos ou não? Eu tenho sido, não. Hoje Jesus Cristo ele fala no Evangelho, né? Jesus fala, pois quem me vê, vê o Pai. Então, a nossa vida tem sido um testemunho que as pessoas nos veem e veem o Pai? Porque assim, vamos falar de pessoas dentro da igreja, não vou falar nem de prestar as pessoas fora, não, que é um sofrimento sem fim. A pessoa longe de Deus é uma vida que sofre e não para de sofrer um segundo.
mas vou falar das pessoas próximas de Deus. O que é de servo que a gente vê servindo com a cara fechada, fazendo as coisas com a cara de povos amigos, parecendo que está sendo obrigado a fazer aquilo ali, tem sido de fato uma água de vida. O encontro com Jesus Cristo leva a alegria. Imagina só a obra de Deus acontecendo naquele povo sendo perseguido no deserto e se encontra diante de um mar, e aí Deus abre o mar para eles ali em obediência, em uma fé, e eles atravessam a pé enxuto. Imagina a felicidade que aquele povo atravessa. Quando aquele povo está com fome, e aí vem a providência do céu, o maná. Imagina a felicidade daquele povo. Agora nós vimos servos que fazem. O problema, Manuel, não é que falta pessoas que fazem. Eu falo muito isso. Tem gente que faz. Se você pegasse em 21 horas todos os dias, no meu Instagram pelo menos tem 20, 30, 40 lives. Tem quem faz. Mas o problema não é fazer, é saber fazer. Será que nós estamos vivendo, fazendo mesmo, sendo frutíferos? Nós só vamos ser frutíferos quando nós vivermos com essa água vivificadora. Por isso nós vimos a vida do Beato Carla Cutts tão frutífera. Porque nós estamos aqui falando de um jovem que hoje faria 30 anos de idade, porque a sua vida foi frutífera, foi um legado para nós. Querendo ensinamentos sobre a Santa Missa, nós vimos aí São Leonardo de Porto Maurício, vários santos. Hoje nós vemos na vida de um menino que com 15 anos foi o seu falecimento. Quantos ensinamentos nós aprendemos com uma pessoa de 7 anos de idade, 8 anos, com tanta inspiração para nós? Frutífera a vida dele. Por quê? Porque a água foi vivificadora. Nós temos que mergulhar nas águas de Deus sem medo algum, como foi dito a Ezequiel, porque essa água corre e é fonte de cura, são fonte de milagres para a nossa vida. Essa água é o quê? A experiência profunda com o Espírito Santo. Viver o avivamento de fato interior. Ô Yuri, você canta, né? Você sabe aquela música do Frei Gilson, né? Que é uma das que mais fez sucesso dele. Ele canta assim: Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer, preciso fazer a tua vontade, minha vida. E aí você vê que as pessoas no retiro, elas abrem o coração e entra quase em repouso do Espírito Santo. Mas e na hora de colocar essa música em prática na vida? Porque o seguir, tem até eu escutei isso hoje, né, um caso de Santa Teresa d'Ávila, né, ela ia abrindo mosteiros por toda a Espanha, né, e assim, um dia Jesus apareceu para ela, e ela estava abrindo um dos mosteiros dela na Espanha, eu sei que ela estava toda molhada, acho que estava fazendo muita chuva e tal, e assim, perseguição, né, e Jesus apareceu para ela. Aí Santa Teresa d'Ávila, num diálogo com Jesus, falou assim: é assim que você trata os seus amigos? Deus falou assim com ela: é assim que eu trato meus amigos. Foi o contrário, perdão. É assim que eu trato os meus amigos. Aí ela falou: Jesus, por isso que eu entendo, porque poucas pessoas te seguem, né? Uhum. E Jesus, ele não prometeu nada assim. Tipo assim, ele ainda falou: quem quiser ir embora pode ir, entendeu? Porque seguir Jesus não é brincadeira, né? Na carta de São Paulo aos Filipenses a gente vê isso claramente, né? No capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 14. Ele não ganhou nada com isso, ele ganhou perseguição, ele ganhou fome, e é isso. Só que a gente está entrando no tempo da tribulação, eu não tenho dúvidas disso, porque a gente está vivendo um tempo da tribulação, e a gente está vendo que aquelas pessoas infiéis, essas pessoas aí, estão aproveitando o tempo, esse tempo que a gente está vivendo, de fechamento e tal, de controle e tudo mais, para sair fora da igreja e não voltar. Eu acho até bom, porque está separando mesmo, separando o joio do trigo. Só que me preocupa também aquelas pessoas que estão ali meio que em cima do muro, porque essas almas também são preciosas para Deus, e aí precisa haver uma decisão de fato, porque a gente está entrando num momento que a gente vai falar: ou eu sou de Deus, ou eu vou estar do lado do anticristo. Ou eu vou estar do lado de Deus, assumindo todos o que eu acredito que é o que São Paulo também fala, né? Viver para mim é Cristo,
morrer para mim é ganho. Então, ou seja, se for até para mim morrer, não tem problema, porque eu vou morrer em Cristo. Mas agora, talvez as pessoas vão ganhar mais alguns anos de vida, mas seguindo o regime do anticristo. Para mim está muito claro que isso aí está se desenhando aí num prazo de uns 10 anos. Né? Isso aí nada é à toa, entendeu? E assim, por um lado, eu fico numa agonia como a gente vai viver esse tempo, e em contrapartida, eu fico feliz como Jesus nos escolheu, né? Porque assim, é agora que são elas, é agora que são elas. A missão Firmes na Rocha é fundada na rocha humana ou na rocha divina mesmo? Porque o que vai dizer se, porque vai vir perseguição, vai vir um momento que se você falar assim, ainda a gente pode fazer live, ainda não estão nos censurando, mas vai chegar um tempo que vão censurar. Né? Carla Acutis, eu não sei o grau de perseguição que ele tem vivido, mas com certeza talvez era mais leve, até pelo tempo que ele viveu, né? Sempre ali com os pais ao lado. Mas com certeza, se ele fosse vivo de hoje e tendo fervor, ele ia ser perseguido. E nós somos, a nossa cabeça está prêmio. Né? Como fala, não sei se é o Salmo 22, que eu tenho muito isso comigo, né? Principalmente nesses tempos. Né? A gente é todos os dias como se fosse ovelhas destinadas ao matadouro. Essa é a nossa palavra que a gente está vivendo. Só que muita gente ainda está na esperança do pão e circo, das coisas voltar ao normal. Eu sempre vou esperar o melhor em Deus, né? Mas eu acho que a gente teve uma virada de chave que muitas pessoas não entenderam. Né? É isso que eu tenho, e eu fico muito preocupado com isso. Que as pessoas não entenderam. Ainda, principalmente nós que estamos aí na questão do avivamento, né? E hoje a gente está aqui falando de avivamento, mas se empolgou com aquela coisa de retiro lotado, né? Agora é a hora de mostrar o verdadeiro avivamento. Porque vai ser no sofrimento. Vai ser tipo assim, o que a gente abasteceu, todos os retiros que a gente foi, todas as missas que a gente participou, que a gente não sabe se a gente vai ser privado, ou se a gente vai ter que celebrar isso de forma oculta, como isso vai ser viver nesse tempo? Eu estou disposto a ser um novo Santo Estevão, que por falar a verdade ali, ficava feliz que foi preso, mas começou a trajetória dele e eles, mataram ele. Eu acho que esse é o cenário que está se configurando. Se você acha que eu estou errado, você pode discordar aí, pode dar sua opinião. Né? Eu não acho, eu acho que a cada vez a gente vai ser reduzido. A cada vez mais censurado, mais reduzido. Assim, a gente pode esperar que vai passar, mas e o que vem depois? Vai vir, né? E o que vem depois? A gente não pode reduzir, por exemplo, tratando no cenário de que nós estamos vivendo uma pandemia, reduzir a uma dificuldade de saúde somente, uma dificuldade hospitalar, não é. O caos que está se instaurando é muito maior. Quando nós buscamos saber da nova era, nós escutamos palavras, pregações, nós vemos que está configurada a nova era. Nós vemos o quanto está o comunismo querendo se instaurar. De fato, é o que nós iremos viver. É até uma brincadeira, eu estava conversando agora há pouco com o irmão que veio pregar aqui, que nós estamos em 21 dias de clamor e combate todos os dias, sem parar, até dia 16 agora. E eu falava para ele, talvez o refúgio vão ser nós. Talvez daqui uns dias não vão existir paróquias mais. Não vão. Talvez não vão abrir mais as igrejas e vão ter que se refugiar em lugares pequenos daqueles que querem pagar o preço. Daqueles que entram nas catacumbas, como acontecia, não é algo de aterrorizar. Porque nós, como se a gente parar para pensar, nós nos decidimos a estar no lugar que o fundador morreu na cruz. Então, o que vier para nós, a gente já está imaginando, né? Então, é algo que, de fato, está escancarado. Só não vê quem não quer. Nas redes sociais, vou dar um exemplo claro, claro. No meu Instagram, as minhas postagens de status chegavam a atingir 1.100 pessoas visualizado o status. Tem 3 dias eu postei um vídeo, e nesse vídeo, por ser evangelização, somente 6 pessoas tiveram acesso. Espera aí. E o resto do Instagram? O que aconteceu?
Mas se você postar uma figurinha vacina salva vidas, aí todo mundo do seu Instagram vê. Tem algo errado, não tem? Tem algo errado. Você. Yuri, Deus me dava uma imagem hoje, Pode, eu vou pegar o porque violão assim, enquanto hoje você fala, eu tô ouvindo. tá, a gente está num tempo que as pessoas decidem se a gente vai viver ou se a gente vai morrer. A visão que Deus me dava era de um. Era como se fosse. Já viu aqueles negócios que eles jogam em plantação para matar? Né? É o que está acontecendo. Né? Você não vê nenhuma investigação sobre o que aconteceu. Não vou entrar nem no mérito do vírus, porque senão acaba virando uma coisa meio de ciência aqui, que não é o nosso objetivo. Mas era como se jogassem esse veneno na plantação. É o que está acontecendo. Faz vacinas, surge variantes novas, mais pesadas, que mata mais rápido. Entendeu? Então, assim, está tudo muito afetado. Então, eles decidem se você vai viver, eles decidem se você vai morrer. E é um plano há muito tempo. Só que o pessoal ainda está preocupado. Eu vejo até gente na igreja, não, que eu vou tomar a vacina, que eu preciso de viajar. As pessoas ainda estão apegadas ao pão e circo. Ei, a vida nunca mais vai ser o normal, não que eu esteja desejando, porque para nós seria melhor se a gente tivesse a oportunidade da gente fazer as coisas que a gente fazia antes, que era bom também. Nós gostamos desse mundo, de certa forma, nós estamos nesse mundo. Só que a gente criou cobra para engolir a gente. Essas facilidades que a gente tinha, tem, né, entre aspas, né, de, por exemplo, pagar uma conta pela internet, né, tudo isso que você não vai. Eu não vou em banco há muito tempo. Só que eu não pensava que logo ali na frente tinha um plano muito maior para usurpar os meus direitos, para me controlar, né? E outro dia eles pararam uma live minha aqui também, quando eu estava falando dessa questão da nova ordem mundial, minha live pausou do nada. Eu estava falando de Bill Gates, eu estava falando de Rockefeller no momento lá, e sei que parou, travou, entendeu? Mas, enfim, a gente está vivendo aquele Efésios 6, 10, 20, né? A gente tem que vestir a armadura de Deus, né? O combate, nós temos que conectar ao espiritual, não tem jeito. Nós vamos ter que conectar ao espiritual, porque se a gente for se apegar, aqui, principalmente no Brasil, fica muito essa coisa de Lula, Bolsonaro, e eu fico admirado, assim, que as pessoas não conseguem enxergar o contexto mundial, entendeu? Porque aqui é um país que vai ser muito atacado. Né? Eu falo assim, nem é por causa dessas questões, vou falar de comunismo, quem é conceito, porque aqui, claro, que a gente é um país que tem alimento, tem água, e no resto do mundo não tem isso mais não, gente. Então você acha que nações não vão brigar para dominar? Então, assim, vai ter talvez coisa que a gente não viu de guerra, a gente vai ver agora. Só que o pessoal ainda está preocupado com pão e circo. O que eu falo que é pão e circo? É eu tomar minha vacina para me voltar à minha vida de putaria. Me desculpa, mas é o que muita gente quer voltar lá para o forró, quer voltar a beber, quer voltar a... Gente, eles descobriram a forma de controlar todo mundo. A vida de ninguém vai ser normal mais. Você acha que eles vão entregar esse direito? Jamais. Eles nunca conseguiram controlar. E antes o pessoal, nos 2 primeiros meses, eles estranhavam a questão de máscara. Agora eu vejo as pessoas, não, essa máscara aqui é mais bonita, não, essa máscara aqui, ó, ela é mais chique, ela é mais confortável. As pessoas já estão fazendo moda com máscara, achando legal. Então, ou seja, na hora que eles chegarem para você e falar assim, você, né, porque não, a desculpa vai ser a questão, desculpa ter entrado no crescimento, mas né, se Deus pediu para a gente estar falando, é porque Deus quer que fale. Né? Eu acredito que não é nosso humano. Mas vai chegar um momento que eles vão falar assim, não, a gente não consegue controlar quem tomou vacina. Não, eles vão colocar um chip nas pessoas para identificar. E, assim, esse chip vai ser um benefício para a vida de muita gente. Tipo assim, não, que a gente vai conseguir ver seu cartão de vacina, você vai conseguir pagar a conta no banco, se você bater seu ponto lá no seu serviço através do seu chip. E, sim, vai oferecer uma série de benefícios. Eu acho que uma humanidade que quase morre de ficar 2 horas quando o Instagram ou o WhatsApp sai fora do ar, se propor um chip, eles não vão, todo mundo não vai querer colocar? É lógico. E quem não quiser colocar vai ter a repreensão. Vai ter repreensão, vai ser perseguido, vai ser morto, vai ser uma infinidade. E está logo ali. Pode chamar de paranoico, pode chamar de doido, mas eu estudo. Né? Eu creio que eu não estou ficando doido sozinho, porque tem muita gente ficando doido junto comigo. Né?
Quando acontecer assim, Noé, enquanto ele estava montando a arca, era doido. Mas na hora que veio o dilúvio, aí serviu para alguma coisa, né? Exatamente. Então, Emanuel, o que vinha muito ao meu coração para esse momento é que nós precisamos, para tudo isso, estar aprofundado em Deus. Viver de fato dessa fonte de milagre que jorra do tempo para nós. Viver da experiência com o Espírito Santo. Viver estando próximo do Senhor, com a intimidade mesmo, sabe? Assim nós vamos conseguir deixar um legado, ser pessoas diferentes, estar em águas correntes, estar em constante evolução, estar em águas crescentes. Então, o que vinha muito forte ao meu coração é, de fato, essa volta nossa da intimidade. Os poucos fiéis com intimidade, quando Deus, o anjo está lá enviado por Deus em cima do monte, olhando a cidade, junto com Abraão, e pergunta: e se tiver 10 justos? Não, se tiver 5. E se tiver um? Se tiver um justo de nós, então depende da nossa intimidade com Deus. Nós possamos, então, clamar ao Espírito Santo. Não sei se você quer falar alguma coisa antes, mas vamos clamar ao Espírito Santo de Deus nessa hora, pedindo ao Senhor Jesus que nós possamos, de fato, ser pessoas com intimidade. Ó Senhor, envia o Teu Espírito para que possamos ter intimidade. Que a nossa vida seja um exemplo, um legado para as pessoas que virão. Que, de fato, nós não nos importemos a entregar a nossa vida, da planta dos nossos pés até o último fio de cabelo. Que não sejamos as pessoas desanimadas, emburradas com a vida, como se não valesse nada o serviço ao Teu reino. Que tudo, Jesus, tudo, o nosso trabalho, nossos estudos, nossos relacionamentos, seja vivido na profundidade do Espírito. Vim dar ânimo àqueles corações que já tinham desanimado, desacreditado de viver contigo, Senhor. Dê ânimo, dê força, restaura, vem restaurar os corações que não estão vivendo essa fonte que jorra do tempo, aqueles que estão há tanto tempo afastados da Santíssima Eucaristia, que pelo poder do Espírito Santo possam voltar. E eu quero te pedir, Senhor, por nós, que nós possamos aprofundar cada vez mais. Leva-nos, Senhor, a aprofundar em Ti. Leva-nos, Senhor, a estar mais profundo na Tua vontade. Eu guardarei Tua palavra em meu coração. Na tribulação focarei Teu santo nome. Eu guardarei Tua palavra em meu coração. Na tribulação focarei Teu santo. Dessa me sustentar, da aliança não esquecerei. Tua palavra me alimentar, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas,
cuidas, fala ao meu coração. Peça a Ele, leva-me às águas, leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor, leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Fala ao nosso coração, Senhor, nessa noite. Fala a nossa vida, Senhor, nessa noite. Vem reavivar nosso coração através da fonte que jorra do altar. Reaviva o nosso coração, Senhor, dando os exemplos a nós, que a nossa vida seja um legado com o poder do Espírito Santo. Demos intimidade. Não queremos as águas, Senhor, que estejam nos nossos tornozelos. Não nos contentam as águas que estejam nos joelhos, Senhor. Nem mesmo as águas que estejam nos nossos quadris. Queremos estar aprofundados, a ponto de não poder andar, não poder falar e nem sequer respirar contra a sua vontade. Envia o teu Santo Espírito. Tua destra me sustentar, da aliança não esquecerei, tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor, leva-me às águas profundas, fala ao meu coração, fala ao meu coração. Muitas pessoas estão na condição de morte. Muitos estão nessa condição de morte, tanto no seu serviço a Deus, quanto na sua vida corriqueira, mesmo na sua vida secular. São pessoas que elas morreram projetos, morreu tudo na vida dessas pessoas. Pessoas que não estão, posso dizer, de bem com a vida. Pessoas que estão precisando dessa fonte de milagre que jorra do tempo. Água que corre e cura, como diz nessa palavra em Ezequiel, no capítulo 47. Onde essa água tocar, haverá milagres, haverão curas. Assim é o poder do Espírito Santo. Aonde aquele homem e mulher se banha, milagres acontecem, grandes prodígios, grandes graças. Senhor, nos dê a decisão de aprofundar, mas não ficar somente nas canções, no falar, não ficar somente no falar ou no prometer. Que nós possamos, Jesus, de fato aprofundar em Ti, nos nossos compromissos, nas nossas decisões, aprofundar em Ti. Aprofundar em Ti, Senhor.
Oi, Yuri. Deus colocava forte no meu coração que Ele está procurando pessoas dispostas, né? Ele está procurando pessoas dispostas a ir para essas águas profundas. E dispostas a serem novos Noés, dispostas a serem novos Josés do Egito, novos Jó. Ir para a água profunda do Senhor é isso. Não tem nenhum contrato que vai falar com você que vai ser 100% sucesso a sua vida, 100% que você vai brilhar. Mas vai ser uma vida sem pão e circo, que muitos procuram, né? Que muitas das vezes a gente tem aquela conversão, mas a gente ainda continua apegado ao pão e o circo. O que seria esse pão e circo? Que as pessoas podem perguntar. Muitas das vezes eu estou ali numa obra de evangelização, mas eu estou apegado, né? Deus colocava muito forte hoje, assim, se de tudo a gente pudesse resumir a uma característica da vida do Carlos, que foi o grande diferencial, talvez para os nossos tempos, que ele era uma pessoa desapegada. Ele é de uma família muito rica, mas ele não parou naqueles benefícios, né? Imagina um menino rico que só tinha um par de tênis, e quando ele ia trocar o tênis, quando ele ia ganhar um novo par, ele tinha que doar aquele tênis que ele tinha para as outras pessoas. E muitas das vezes a gente quer dar uma de missionário, mas a gente tem uma vida dupla, porque às vezes eu sou missionário quando a coisa está tudo bem, mas quando a minha obra para de ter dinheiro, eu já vi pregador escrevendo que é comunicador nesse tempo, olha que beleza. No tempo da prova, a pessoa muda de pregador para comunicador, ou para coach, ou... Enfim, Jesus não prometeu dinheiro, ele prometeu até muitas das vezes a gente passar fome nesse mundo. Não tem problema, porque o nosso reino não é nesse mundo. Se eu passar fome, se eu passar... E nós, quando a gente fala de tempo da tribulação, a igreja, Deus está falando forte nesse tempo, que não é nem falando forte, mas a igreja vai viver as mesmas coisas do seu fundador. Se o fundador foi pregado na cruz, o que a gente vai viver é isso. A gente vai chegar Deus, um tempo atrás, ele falou isso comigo. A igreja vai ser esfarelada. Vai ser esfarelada, assim como ele foi esfarelado. Imagina o tanto que ele apanhou. E a gente está disposto a isso? Está disposto mesmo assim, falando, eu sou católico, eu não vou negar. Eu não vou pôr chip, eu não vou fazer nada, eu não quero os favores desse mundo, eu não quero aquilo que o anticristo vai me oferecer, porque eu sei que minha vida não vai terminar aqui. Então, para isso que eu acho que Deus está falando, Ele quer pessoas dispostas. Amém. Mas, assim, não vai ser fácil, não. Eu já estou avisando para quem topar isso aí, não vai ser fácil, para depois vocês falarem assim, não, vocês falaram naquela live e tal. Não vai ser fácil. Olha para a vida só do José do Egito. Como é que começou a carreira dele? Ele começou sendo vendido como escravo, jogaram ele no fundo do poço lá. E, assim, foi trabalhar de faxineiro, foi preso. Chegou no final, ele foi governador do Egito, mas pensa no que esse homem passou. Talvez a gente não vai usufruir de nada disso. Você pega o exemplo até de São Sebastião, enfrentou o Império Romano. Imagina o que aquele homem... Deus foi tão generoso, juntou todos... Ele foi, se eu não me engano, acho que ele foi para o Coliseu. Se eu estiver errado, você pode até me corrigir. Ele foi para o Coliseu, ele foi flertado de todos, teve lanças nele, ele não morreu. Ele chegou, ele foi, eu não sei a história direito, mas é mais ou menos isso, não sei em méritos de detalhes. Ele chegou lá inteiro, né? E aquele imperador de Roma lá na época falou, mas como assim, né? E ele mesmo assim não negou a Cristo de novo. Aí eles deram um jeito e matou ele, né? Eu sei que esse final da história é isso, mas ele não negou a Deus. E ele já tinha tido uma oportunidade para negar, ele não negou, não morreu, mas na segunda que ele falou assim, olha, eu estou vivo, vocês não me mataram, né? É isso. Nós possamos, de fato, então, entregar sem medo, né, a Deus. Deus exige muito de nós porque Ele tem muito a dar a nós. Por isso a exigência a nós. Vou cantar essa música, uma música que nos últimos tempos
tempos, em alguns momentos, a gente cantou em oração. E tem muito com o que nós estamos conversando. De entregar de fato a Deus a nossa vida, sem nos preocupar com aquilo que Ele diz. Não nos preocupeis no dia de amanhã. Sem reserva. Entregar a Deus sem reserva a nossa vida. Não importa o que eu vou passar, não importa o quanto eu vou chorar, não importa o quanto eu vou sofrer, é tudo por você, é tudo por você, não importa. Não importa o que eu vou passar, não importa o quanto eu vou chorar, não importa o quanto eu vou sofrer, é tudo por você, é tudo por você. Te busco no secreto e espero algo que virá. E te busco no secreto e espero algo que virá. Ele está a recompensa, que é a presença que Ele tem. Com Ele está a recompensa, que é a presença. É tua presença. É tua presença, minha recompensa é poder te adorar. É tua presença, é tua presença, minha recompensa é poder te adorar. É tua presença, é tua presença, minha recompensa é poder te adorar. É tua presença, é tua presença, minha recompensa é poder te adorar. Nossa recompensa é poder adorar o Senhor. Independente do que nós passemos aqui, a recompensa é a morada eterna. Que Deus dê ao nosso coração o retorno a Ele, o retorno do desejo do céu. Quantos são aqueles que não têm mais sonhado com o céu? Sonhado de contemplar a Deus, contemplar ao nosso Senhor. Que retorne ao nosso coração o desejo do Senhor. Caminhando já para a nossa finalização, irmão, quero deixar essa palavra, que o Senhor de fato, como você disse, procura pessoas dispostas antes de começar a live. É o que eu rezava, falava para o Senhor, Senhor, que encontre pessoas disponíveis, não era com a mesma palavra, mas é a mesma coisa. Eu dizia, Senhor, que tenha pessoas disponíveis. Que nós, então, não possamos negar em nenhum segundo e buscar essa fonte de milagre que jorra do templo diretamente ao nosso coração. Amém. E hoje eu tava... Você conhece Congonhas, né? Você já foi lá, né? Você já foi ali no Bom Jesus ali? Tem os passos. Você chegou aí ali? Tem aquelas capelinhas ou não? Sei. Hoje eu estava 7 horas da manhã rezando ali, né? E eu passei, né, naquele espaço, e eu passei
perto de uma capela onde que fica o Jesus e algumas pessoas vigiando com ele, né? E o Senhor, essas pessoas dispostas, né, o que vem forte no meu coração, essas pessoas que estão dispostas a vigiar, a ser prudentes, né, como as virgens prudentes, é o que está pedindo nesse tempo. Não se apegar à vida. Eu tenho rezado muito, e a gente vai fazer até uma live sobre isso, acredito, nesse mês ainda, da questão da boa morte. Né? O que a gente tem que mais pedir a Deus é uma questão de pedir uma boa morte, não que a gente vai desejar morrer. Mas, assim, está preparado, gente. Está preparado, não é terrorismo, não é nada disso. Mas é um desapego, né? A vida do Carla Cruz é um desapego que nos ensina, né? Até quando a enfermeira chegando lá, o menino, tipo assim, você está tomando morfina, né? Imagina para um menino de 15 anos, né? A vida dele de uma gripe virou, tipo, uma leucemia.